Oi, galera! Voltamos para a terceira e última parte da aula sobre fatores climáticos, na qual falaremos sobre massas de ar e correntes marítimas. As massas de ar são grandes porções de ar da atmosfera que possuem características comuns de temperatura e umidade e que podem se estender por milhares de quilômetros. Elas se formam quando o ar permanece estável por um tempo sobre uma superfície homogênea e se deslocam por diferença de pressão, carregando consigo condições de temperatura e umidade da região que se originaram. À medida que elas vão se deslocando, vão se transformando pela interação com outras massas, com as quais trocam calor e umidade. As massas de ar se classificam em relação a dois critérios. O primeiro é a zona térmica da Terra na qual se originaram, que vai dizer se essas massas são quentes ou frias. E o segundo é se elas se formaram sobre oceanos ou continentes. Via de regra, massas continentais são secas e massas oceânicas são úmidas. Na imagem, podemos ver 5 massas de ar que atuam no Brasil. Começando de baixo para cima, vamos caracterizar cada uma. A MPA é a massa polar atlântica, que por ser polar é fria e por ser atlântica é úmida. Inclusive, a única massa fria que atua no Brasil, que só se desloca no território durante o inverno, não tendo atuação expressiva durante o verão. Ela vai ser responsável pela ocorrência das frentes frias no país durante os meses de inverno. A MTC é a massa tropical continental, sendo essa massa quente e seca, pelo fato de ser continental. Ela se forma na depressão do Chaco, na Argentina, e atua basicamente na região centro-oeste do Brasil. É por esse motivo que essa região possui um clima tropical típico, bem mais seco do que o que ocorre no litoral do país. A MTA é a massa tropical atlântica, uma massa quente por ser tropical e úmida por ser atlântica, que se forma sobre o Oceano Atlântico e que atua basicamente no litoral brasileiro, nas regiões Sudeste e Sul. Em relação à região Sul do Brasil especificamente, podemos perceber que a massa tropical atlântica atua durante o verão e a massa polar atlântica durante o inverno. Por esse motivo, suas temperaturas são altas no verão e baixas no inverno. No entanto, pelo fato das duas massas serem úmidas, isso vai causar uma constância nos índices pluviométricos durante todo o ano nessa região. A MEA é a massa equatorial atlântica, uma massa quente por ser equatorial e úmida por se formar sobre o Oceano Atlântico. Ela atua no litoral do Nordeste. O encontro da massa polar atlântica com a massa equatorial atlântica no inverno vai causar chuva no Nordeste durante essa estação. Por fim, temos a MEC, que é a massa equatorial continental, uma massa quente por ser equatorial, mas apesar de ser continental é úmida. E vocês devem estar se perguntando, mas Mirelle, você não disse que massas continentais via de regra são secas? Sim, isso é verdade, mas a MEC é uma exceção. E por quê? Porque existem 2 elementos que alimentam essa massa de ar com bastante umidade. O primeiro deles é a existência da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial úmida por causa dos elevados processos de evapotranspiração que ocorrem nela. O segundo elemento diz respeito ao fato da região norte estar na zona de convergência intertropical. Trataremos disso com mais detalhes mais à frente. Mas eu adianto a vocês que é uma zona que recebe convergência de ventos extremamente úmidos que vêm dos trópicos em direção à linha do Equador, os ventos alísios. A MEC, ou massa equatorial continental, é uma massa tão grande, úmida e expansiva que ela vai causar um fenômeno chamado de rios aéreos ou rios voadores. Obviamente, né, gente, não existem rios no ar, mas essa é uma metáfora utilizada para se referir ao fato dela deslocar tanta umidade pelo território brasileiro que ela vai causar chuvas por todo lugar que ela passa. Existe um fenômeno que a gente precisa destacar e que é bastante importante a nível de vestibular: a friagem.
O fenômeno da friagem ocorre no inverno, quando a massa polar atlântica vem com tanta intensidade do sul do Brasil que ela consegue chegar até a região norte, constrangendo a MEC e causando quedas de temperaturas que podem durar dias nessa região. As principais consequências da friagem na Amazônia são os problemas de saúde respiratórios decorrentes das baixas temperaturas e a baixa sensação térmica. As correntes são extensas porções de água que se deslocam pelo oceano, quase sempre nas mesmas direções, como se fossem rios dentro do mar, movimentadas pela ação dos ventos e pela influência da rotação da Terra. Elas se diferenciam pela temperatura, salinidade e direção das águas em torno dos continentes. Assim, elas causam uma grande influência no clima, principalmente porque alteram a temperatura atmosférica, influenciando no regime de chuvas. As correntes também são importantes para a atividade pesqueira. Em áreas de encontro de correntes quentes e frias, ocorre o aumento da disponibilidade de plâncton, que acaba atraindo cardumes de peixes. Existe basicamente uma forma de classificá-las, que é pela temperatura, podendo elas serem quentes ou frias. No litoral do Brasil, atua uma corrente quente, a corrente do Brasil. Outro exemplo de corrente quente importante é a corrente do Golfo, que pela sua temperatura impede o congelamento do Mar do Norte, permitindo a navegação e atividade pesqueira e amenizando os rigores climáticos do inverno da Europa Ocidental. As correntes frias podem ter responsabilidade na formação de alguns desertos no mundo, como o deserto da Califórnia, influenciado pela corrente da Califórnia nos Estados Unidos, o deserto do Kalahari, influenciado pela corrente de Benguela na África, e o deserto do Atacama, influenciado pela corrente Humboldt na América do Sul. Na imagem, temos esse exemplo. A corrente de Humboldt, que é fria, causa a queda da temperatura das massas de ar nas áreas litorâneas. Isso provoca condensação do ar e chuvas no oceano, fazendo com que essas massas percam a umidade antes de entrarem no continente. Mas, enfim, quando elas entram, elas chegam secas, o que acaba influenciando na formação de ambientes áridos, como o deserto do Atacama. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui os fatores que influenciam a dinâmica climática global. Na próxima aula abordaremos os elementos ou atributos climáticos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês estejam se cuidando, tá certo? Um super beijo.